Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal de álgebra linear. Essa semana a gente vai falar um pouquinho, na verdade a gente já falou, né, na nossa aula, um pouquinho sobre determinantes e algumas propriedades, né, relacionadas a determinantes. Então, a definição, né, de determinante que a gente vai ver vai ser uma definição que ela pode ser feita para matrizes quadradas de qualquer ordem. Tá? Então a gente vai definir da seguinte maneira: se a matriz ela for de ordem 1, ou seja, você tem uma matriz que possui somente um único elemento, então o determinante vai ser exatamente esse elemento. Tudo bem? Então é tranquilo, né? Aí acontece o seguinte, ó. Caso você tenha agora uma matriz que tenha ordem maior do que 1, então o determinante ele vai ser dado por esse somatório. Tá? Aí você tem esse somatório, você tem esse termo menos 1 elevado a I mais j, né? E você vai ter esse determinante de RJ, onde esse RJ, né, ele vai ser uma matriz de ordem menor, né? Uma unidade menor, obtida a partir da matriz sua original, que você vai fazer o quê? Você vai pegar a posição IJ, fixar aquela linha, fixar a coluna J e formar a matriz com o que sobrou. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de como é que seria essa definição para uma matriz que tem ordem 3. Então, por exemplo, matriz de ordem 3, a gente tem assim, ó. Então a gente escreve dessa forma, né? A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Perfeito. Aí acontece o seguinte, ó, a gente pode escolher qualquer linha para fixar. Então, por exemplo, vamos escolher fixar a primeira linha, tá? Aí, fixamos a primeira linha, então o determinante ele vai seguir a seguinte regra. Então, determinante de A é igual a... Então, temos um somatório, né? Com J variando de 1 até N. Esse N é a ordem da matriz. A nossa matriz ela possui ordem 3. Então, vai ser o somatório do J variando de 1 até 3. Tá, aí eu tenho menos 1 elevado a I mais J. Só que nesse caso eu fixei a primeira linha. Então, eu travei o I valendo 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 mais J, certo? A 1J e determinante de R1J. Dessa forma, se a gente abrir, né, esse somatório, vai ficar a seguinte coisa, ó. Então, vai ficar menos 1, 1 mais 1, A, 1, 1, determinante de R1, 1. Ok, mais menos 1 elevado a 1 mais 2, A, 1, 2, determinante de R1, 2. Mais menos 1 elevado a 1 mais 3, determinante de R de 1, 3. Ok, então dessa forma a gente consegue calcular o determinante, né, de uma matriz 3 por 3. Tá, agora vamos entender o que são esses determinantes desses R's aí. O que seria o meu R11? O meu R11, eu vou reescrever aqui embaixo, ó. Vou voltar, vou completar aqui, ó. Então aqui embaixo a gente tem o seguinte: menos 1 elevado ao quadrado é 1,
Então, aqui eu tenho A11, e agora eu vou ter um determinante. Que determinante vai ser esse? Eu olho aqui o termo A11, e aí eu isolo a linha que ele aparece e a coluna que ele aparece. Aí eu vou pegar a matriz que sobrou aqui, tá? Então vai ser a matriz formada por A22, A23, A32 e A33. Mais, bom, vamos ver se é mais mesmo, né? Aqui eu tenho -1 elevado ao cubo, então vai dar menos. E eu vou ter o determinante da minha R12. O que é R12? Você vai olhar para esse elemento, vai travar a linha que ele aparece, a coluna que ele aparece e pegar o que sobrou. O que sobrou é o quê? É o elemento A21, A23, A31 e A33. Mais, será que é mais aqui mesmo? -1 elevado a 4, -1. Aqui faltou eu escrever o termo A12. Olha só, faltou isso aqui, gente. Ó. Então, eu vou puxar um pouquinho para cá. Então, aqui faltou eu escrever o termo A12, assim como faltou eu escrever o termo A13 aqui também. Tá? Então, deixa eu fazer um negócio mais legalzinho. Eu vou puxar para cá. Puxei aqui. Aí eu apago esse cara aqui. Coloco aqui. Apago esse cara aqui. E para deixar bonitinho, eu coloco A13 aqui. Beleza, então aqui vai ser positivo, então vai ser A13. E o determinante com relação a esse 13, né? Que vai ser o quê? Vai ser, eu vou olhar o elemento 13, pegar a coluna que ele aparece, travar a linha e pegar a matriz que sobrou. Então aqui a gente vai ter A21, A22, A31 e A32. Perfeito. Então, dessa forma, a gente consegue calcular o determinante, né? E agora você calcula o determinante 2 por 2, que é o quê, né? Diagonal, que é a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. E se você quiser também, você pode usar essa fórmula aqui para n igual a 2, que você vai derivar, né? Não derivar no sentido de derivação, mas você vai conseguir obter a fórmula de determinante de matrizes de ordem 2, que a gente bem conhece. Certo? Ok. Bom, aí só pegando um exemplinho aqui rapidão. Com esse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, ó, pessoal. Eu posso, para calcular o determinante disso, o que foi feito aqui, né? Foi travada aqui a primeira linha, né? E aí feito as respectivas contas, né? Então aí você vai ter, com relação a esse primeiro elemento aqui, você vai ter essa matriz aqui que sobrou. Com relação ao segundo elemento, você vai ter essa outra matriz aqui que sobrou. Com relação ao terceiro elemento, você vai ter essa outra matriz que sobrou. E é só calcular mesmo o determinante, né, seguindo o que a gente fez, né? Aí você vai, né, faz os cálculos aqui e conclui que vai dar -6. Tudo bem? Ok. Outra coisa também que o que eu falei lá em cima
é o seguinte, que a gente poderia muito bem estar calculando esse determinante pegando, por exemplo, a segunda linha como referência, né? Que aí, se a gente pegar a segunda linha como referência, a gente vai ter algo bem parecido, ó, porque a gente vai ter que o determinante de A vai ser o quê, né? Vai ser. Aí você tem que tomar cuidado, porque aí seria menos um, né? Elevado a. Aí que esse termo é o I igual a 2 e o J igual a 1, né? Vezes o termo que aparece aqui, que seria o A 2 1 vezes o determinante, né, com relação ao R 2 1, né? Que aí o R 2 1 aí seria 1, 4, 3, 5, né? E aí, como o zero vai multiplicar aqui, então ele vai cancelar tudo, né? Dessa parte, né? Aí você tem o mais menos um, né? Elevado a o próximo termo aqui, que é 2 mais 2. Aí você teria o termo da vez aqui, que é o 2. E o determinante com relação ao R, 2, 2, né? Que é travando essa linha e travando essa coluna. Que aí você vai ter que vai sobrar o 2, 4, 3, 5. E finalmente, menos um elevado agora com relação a esse último termo aqui, ó, ao termo 1. Então, esse termo é o termo 2, 3. Então, vai ser 2 mais 3, multiplicado por ele, vezes o determinante da matriz que sobra de você travando essa linha e travando essa coluna. Então, vai sobrar o 2, 1, 3, 0. Aí você tem o seguinte, né? Como isso aqui não vai contribuir para nada, isso aqui vai dar zero. Isso daqui é positivo, então vai ficar mais 2 que multiplica esse determinante aqui, que vai ser, ó, 2 vezes 5, 10, menos 12. Agora, isso aqui vai ficar negativo, né? Porque é menos 1 elevado à potência ímpar. E esse determinante, né? Que vai dar o quê? 2 vezes 0, 0, menos 3. E aí vai dar quanto, né? Aqui vai dar 2 é 10 menos 12 dá menos 2. Menos 2 é menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 3 mais 3. Então deu 1. Menos 1, desculpa. Que é a mesma coisa que aqui, né? Então, dependente da linha que você escolher, vai dar a mesma coisa, tá? E digo mais, se você travar a coluna e fazer o mesmo procedimento, também dá a mesma coisa. Travando coluna, você vai ter que só tomar um certo cuidado, né? Que para travar a coluna, lá a gente fazia o somatório com relação a J, né? Agora, travando coluna, o seu somatório ele vai ser com relação a I. Então, aqui você vai ter I variando de 1 até N, né, no caso geral. Menos 1, I mais J é a mesma coisa. Aí aqui você vai ter o AI J vezes o determinante do R de J, né? A única diferença é que aqui você vai ter que você vai correr a linha, né? Você vai travar a coluna, então o que vai variar vão ser as linhas, né? E a gente pode muito bem pegar esse exemplo e verificar se realmente funciona, né? Então, eu vou copiar esse exemplo aqui. Deixa eu copiar aqui de novo, que vai ser mais fácil. Então, beleza, né? Temos aqui o exemplo de novo. Aí agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou travar essa coluna aqui, ó, a coluna do meio. Então, é a coluna para quando J vale 2. Então, travei J igual a 2. Então, o que vai acontecer, né? Então, esse determinante, ele vai ser dado da seguinte forma. Esse aqui vai ser o determinante de A. Ele vai ser igual
ao somatório, né, de I variando de 1 até 3, menos 1, I mais 2, A e 2, determinante R e 2. Que é a mesma coisa que o quê? Que é a mesma coisa do seguinte, né? Então vai ser menos 1. Agora o I é igual a 1, né? Então vai ser 1 mais 2. Que esse termo aqui é o termo. Só lembrando o seguinte, né? Que esse termo aqui é o termo A 1, 2, né? Esse aqui é o termo A 2, 2. E esse aqui é o termo A 3, 2, né? Então aqui a gente tem o seguinte, esse primeiro aqui vai ser com relação ao A1, 2, né? Então vai ser 1 mais 2. Esse termo aqui é 1. E a gente vai pegar o determinante de R. Deixa eu fazer um passo aqui, ó. R1, 2. Tá. Mais menos 1 elevado a 2 mais 2. E o termo da vez aqui é 2. E o determinante de quem? De R 2, 2. E finalmente, né, a gente tem o nosso terceiro termo, que vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2. O termo da vez aqui é 0, vezes determinante de R 3, 2. Então, é sempre bom observar as linhas ou colunas que possuem mais zeros, que aí você escolhe justamente essas para fazer a conta e aí facilitar, né? Porque o que tiver zero já vai ser eliminado. Então, no final, a gente vai ter o seguinte, que isso aqui não precisa me preocupar, porque o zero multiplica esses termos. Aí a gente vai ter o seguinte, que aqui eu tenho menos 1 elevado ao cubo, né? Então vai ser menos 1, certo? E o determinante do R12, né? O que é o R12? É você olhar esse termo aqui, 12, olhar a linha que ele aparece e a coluna, né? E aí você pega os elementos que sobraram, que é 0, 1, 3, 5, certo? Ok, e aí agora o que que a gente tem, né? A gente vai ter potência mais, né? Potência par, então menos 1 elevado a 4 é 1. Aí tem o 2 da vez e esse determinante aqui, né? Que é o determinante R22, que é o quê? Você olha esse termo aqui, vê a linha que ele aparece, a coluna que ele aparece e pega o que sobrou, né? O que sobrou vai ser o quê? 2, 4, 3, 5. E aí calculando a gente vai ter o quê? Esse determinante que vai dar menos 3, só que com menos ali dá mais. Aí aqui vai ter 2 que multiplica 2 vezes 5, 10, menos 2, 3 vezes 4, 12. Então a gente vai ter o quê? 3 mais 2 que multiplica menos 2, que vai dar 3 menos 4, que é igual a menos 1. E aí, se você reparar bem, deu igualzinho o outro aqui, tá? Então, é pela conveniência, né? Ver o que vale mais a pena. Se é fazer tomando as linhas, travando alguma linha ou travando alguma coluna. Bom, a gente viu também, né, que o determinante ele satisfaz algumas propriedades, né? Que aí eu vou estar listando essas propriedades aqui bem rapidamente, que vão ser as seguintes. Só para falar um pouquinho sobre elas, né? Então a gente tem essas primeiras propriedades aqui. Só anotar aqui. Propriedades
E aí temos as seguintes, né? Por exemplo, né, se todos os elementos de uma linha ou coluna de A são nulos, então o determinante dá zero. Isso é bem tranquilo assim da gente ver, porque imagina o seguinte, você tem essa matriz aqui. Aí você pode travar a primeira linha. Então, se você calcular o determinante travando a primeira linha, então vai ser zero multiplicado aos demais determinantes dos R's e J's que você vai procurar, né? E a mesma coisa vale para a coluna, né? Que é só você travar a coluna e fazer a conta, né? Então, ok, determinante do A é igual ao determinante da transposta. Isso aí também é pegar um exemplo de uma matriz literal e fazer, né? Aí tem essa outra 3, se multiplicarmos uma linha ou coluna de A por um escalar, o determinante sai multiplicado por A, isso aí também sai do método nosso, né? Que se você escolher, pega uma matriz aqui, por exemplo, essa matriz aqui, ó, sei lá, 3, 4, 5, 3, 5, 5, né? Multiplica por 2. Então, quando você calcula, né, multiplica por 2 por exemplo, a primeira linha, né? Então vai ficar 2 vezes 3, 2 vezes 5, 5, 6. E aí quando você calcula esse determinante, né, você vai estar travando, por exemplo, a primeira linha, então vai ser o quê? Essa linha vezes o determinante que sobrou. Então vai ser, sei lá, 2 vezes 3 vezes esse determinante que sobrou, né? Que é o 6, né? Aí, vai aparecer o menos aqui da fórmula, né? Então aí você vai travar essa linha, aí vai ser o determinante que sobrou, que vai ser 2, 5 e 5 aqui, né? 2, 5 e 5. Aí o que que acontece, né? Você pode isolar o 2. Então, se você isolar o 2, aí você vai ter exatamente duas vezes o determinante, né? Porque o determinante dessa matriz o que que é? É 3 vezes 6 menos 5 vezes 5, tá? Que é o que está escrito aqui, tá bom? Então isso funciona para qualquer tamanho de matriz. Você pegar uma matriz de ordem 3, também vai dar a mesma coisa, tá? Aí você tem a propriedade 4, que fala que quando trocamos duas linhas ou duas colunas, o determinante troca de sinal. Isso é bom também pegar uma matriz literal e fazer para se convencer. Se A tem duas linhas ou colunas iguais, o determinante é zero. Também é bacana pegar para se convencer também que isso funciona uma matriz literal talvez de ordem 3 ou ordem 4, né? E essa propriedade aqui é bem útil, né? Facilita muito as contas, dependendo da matriz que você pega, né? E aí a gente tem outras propriedades também. E tem essa propriedade aqui que eu vou estar colando ela. Hum, Tem essa daqui. Que ela diz basicamente o seguinte, né? Se você tem um determinante, né? E esse determinante ele pode ser escrito como uma soma, alguma coluna. Então você pode quebrar em dois determinantes e repara que eu só coloquei isso aqui do lado de cá, né? E isso daqui do lado de lá, e o resto tudo continua a mesma coisa, né? Por exemplo, se você considerar essa matriz aqui, significa. Desculpa, vou escrever determinante já. Se você pegar esse determinante aqui, que a gente pode representar por duas barrinhas também, né? Que a gente pode ou escrever det, ou escrever essas duas barrinhas, que também é a forma da gente representar determinante. Você pode escrever esse determinante da seguinte forma. Por exemplo, vamos escolher. Não precisa ser necessariamente a linha do meio, né? Vamos escolher a linha do canto aqui, para a gente fazer essa quebra. Então eu poderia muito bem estar escrevendo esse determinante da seguinte maneira: eu repito tudo que apareceu, e aí eu posso fazer, por exemplo, assim, ó. É,
1, 2, 3. Mais, repito tudo que apareceu antes. E agora eu tenho aqui, ó, 2, 4 e deixa eu ver, 6. Ó, também funciona. E aqui, repara, né? Somar esse com esse, dá esse aqui, né? Esse com esse, dá esse aqui, né? E esse com esse, dá exatamente esse aqui. E a mesma coisa vale para a coluna, tá? Se você pegar uma matriz, aqui a gente fez com relação, desculpa, a mesma coisa vale para a linha. A gente fez aí com relação à coluna, né? Mas a gente pode quebrar o determinante com relação também à, à linha também, tá? Se você reparar bem, eu tenho essa linha aqui em questão, que eu tenho esses elementos aqui, que aí eles vão aparecer aqui, e tenho essa linha aqui, esses elementos que estão somando essa linha, que eles vão aparecer aqui, tá? Então é a mesma coisa, só que com relação à linha, né? Que eu posso quebrar o determinante também numa soma de determinantes quebrando a soma das linhas. Certo. Aí a gente também tem mais outras propriedades, que é essas aqui, 8 e 9. E cabe aqui, deixa eu ver se cabe. Cabe. Que é o seguinte, né? O determinante de A não se altera se formarmos uma linha, outra linha multiplicada por um número ou uma constante, né? Então significa o quê, né? Que se você tiver, sei lá, essa matriz aqui, eu posso, por exemplo, somar a segunda linha na primeira, né? Então vai dar 5, 7, e 9, e repetir o resto, o determinante não se altera. Ou eu posso, por exemplo, sei lá, multiplicar uma linha aqui por algum número, sei lá, multiplicar essa linha por 2 e somar com essa primeira aqui, por exemplo, que também o determinante não vai se alterar, tá? É isso que essa propriedade está falando. Para demonstrar isso, aí eu deixei duas referências lá, que aí, para quem tiver mais curiosidade, pode estar consultando, porque essa aqui já dá um pouco mais de trabalho. Tanto essa quanto essa daqui, né? Que é uma propriedade que é bem útil, né? Essa propriedade diz que a gente consegue, se a gente tem um produto de matrizes e eu vou calcular o determinante desse produto, eu posso calcular o determinante separadamente de cada matriz e depois multiplicar. Essa propriedade vai ser muito importante quando a gente for falar de função inversa, né? E o determinante de uma matriz triangular, tanto superior quanto inferior, é o produto dos termos da diagonal. Isso aí também é bem interessante, que basta você pega uma matriz triangular qualquer, vamos supor que a gente tem uma triangular superior aqui, então os termos vão ter essa cara aqui, então aí beleza, aqui aí tem a diagonal, né? Aí aqui tem um 2, 3 e aqui eu tenho a 3, 3, né? E aqui é zero e aqui é zero, né? Aí o que que acontece, né? Como é que a gente mostra isso? Isso aqui vale para qualquer outra matriz também que seja triangular, de qualquer ordem, né? Eu peguei aqui de ordem 3 só para a gente ilustrar. Bom, calcula o determinante com relação à última coluna, né? Então, o determinante disso daqui, o determinante dessa matriz, ela vai ser o seguinte, né? Vai ser o termo menos um elevado a... Aliás, né? Tipo, qualquer... Tipo, menos um elevado a...
repara o seguinte, ó, menos 1 elevado a i mais i, ou seja, sempre vai ser 1, né? Porque um número somado com ele mesmo sempre vai ser par, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o 3 mais 3, né? Então, que vai ser 6. Então, menos 1 elevado a 6 é 1, né? Então, eu vou ter vai aparecer 1 aqui na frente, a 3 que vai multiplicar essa matriz que sobrou aqui, desculpa, o determinante dessa matriz, que seria o R, 3, né? Então, vai ser... Certo? Aí aqui dá a mesma coisa, né? Aí se você fazer, ou se você pode fazer direto também, né? Só multiplicar a diagonal principal, porque a diagonal secundária não vai contribuir em nada. Aí você tem isso aqui, né? Tá? Então, se você pegar uma matriz maior, de ordem 4, funciona, ordem 5, não tem problema nenhum, tá? Ok, muito bem. Bom, considerando todas essas propriedades, né, consideradas, né, todas essas propriedades, a gente pode falar agora sobre matriz inversa. Então, vamos dar um destaque que esse conteúdo merece, né? Vamos pegar uma lousa nova e aí vamos escrever aqui, né? Esse tópico, né, a gente vai... Bom, vamos falar aqui de matriz inversa, né? Matriz inversa. Tá. Então, beleza, né? Para com isso de conversa, o que é uma matriz sem inversível, né? Então, a gente começa com uma matriz A de ordem n, quadrada, né? Então, repara o seguinte, né? Essa semana, né, a gente só falou sobre matrizes quadradas de ordem n, tá? Então, se eu falo só ordem n, já subentende que é quadrada, né? Então, a gente diz que A ela é inversível se acontecer o quê, né? Se existir uma matriz B, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade da ordem que você está trabalhando, né? Repara o seguinte, né? Que esse B aqui, ele também tem que ser de ordem N também, tá bom? Porque senão o produto não tem nem como dar a sua matriz identidade aqui, né? Então, o B também tem que ser de ordem N, tá? E tem que valer isso. O B, em geral, a gente não chama esse B de B, né? Em geral, a gente chama o B de A menos 1, que é para representar a inversa, né? Com relação à multiplicação de matrizes da matriz A, tá? E aí, usando aquela propriedade lá atrás, né? Que a gente tinha a propriedade 8, né? Que ela nos dizia que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, isso aqui vai nos dar uma condição, né? Para que exista a inversa, né? Então, isso aqui vai servir como um teste preliminar, né? Ao invés de você adentrar nas contas, né? Que a gente vai ver que, em geral, para a gente obter a inversa de uma matriz é um pouco trabalhoso, né? Vai ter que fazer um bocado de conta, mas isso aqui já é uma etapa que, olha, porque nem todas as matrizes vão possuir inversa, né? Aliás, nem é possível fazer, tipo, aliás, nem sempre, né, A vezes B, a multiplicação entre duas matrizes, né, tipo, sei lá, se pegar uma matriz C vezes D é igual a uma matriz D vezes C, né? Então, isso aqui já é um critério que é bem interessante, que a gente vai ver agora, né? Que a gente tem o seguinte, ó, a gente sabe pela definição, né, que uma matriz vezes a sua inversa, ela vai ter que ser igual à matriz identidade. Então, a gente tem o quê, né? Que determinante, então, desse cara do lado de cá tem que ser igual ao determinante desse cara do lado de cá, simplesmente pelo fato das duas matrizes serem iguais, né?
Aí, por um lado, a gente tem o seguinte, que determinante de a matriz identidade vai ser 1, né? Por quê? Porque a sua matriz identidade ela é algo que tem 1 aqui na diagonal e um monte de zero aqui do lado de cá e um monte de zero do lado de cá. E a gente acabou de falar, né, que olha, se você tem uma matriz triangular, e essa aqui vai ser triangular tanto superior quanto inferior, o determinante é o produto, né, da diagonal. Então, beleza, é 1. E aqui do lado de cá, você tem o quê, né? Que eu posso usar a propriedade, né? Então eu posso quebrar isso aqui, ó. Ok, determinante é número, viu, gente? Então, se é número, eu posso isolar quanto que vale o determinante de a menos 1, correto? E o determinante de a menos 1 vai valer quanto? O determinante de menos 1 vai valer 1 sobre determinante de a, tá? Então, para existir, né, a matriz inversa, tem que existir o seu determinante também, correto? Então, o que não pode acontecer aqui de jeito nenhum é o determinante ser igual a zero, né, que aí vai dar problema. Então, uma condição, né, para que A seja inversível, então, primeira coisa, né, a gente pode concluir daqui que A é inversível ou possui uma inversa e o determinante de A é diferente de zero, tá? Então, beleza, esse é o primeiro passo, né? E aí, ok, né? Aí você pode começar o teste a partir daí. Muito bem. Agora a gente vai definir um outro conceito, que vai ser o conceito de matriz adjunta, que é um tipo especial de matriz, né, que a gente vai obter a partir de uma matriz fixa, que vai nos ajudar a encontrar a inversa, né? Então, o que é a matriz adjunta, né? Eu vou pegar a definição aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que vai ser essa definição aqui, ó. A matriz. Primeiro, antes da gente falar de matriz adjunta, a gente tem que falar de uma outra matriz chamada de matriz dos cofatores. Então, o que vai acontecer, né? A gente vai dar uma matriz A de ordem quadrada, quadrada, quadrada de ordem n. A matriz dos cofatores de A vai ser o quê? Vai ser também uma matriz de ordem n, tá? Que aqui eu preciso corrigir, é de ordem n, tá? E ela é quadrada, tá? De maneira que os seus elementos, que são dados por esses A e J barrados, eles possuem essa cara, tá? Então, lembrando que I, cada R e J, né, é aquelas matrizes que a gente acabou de ver agora há pouco, certo? Bom, como é que a gente calcula isso, né? Melhor a gente pegar um exemplo para ajudar a fixar as ideias. Então, exemplo é o seguinte. Então, determine a matriz dos cofatores. Então, a matriz dos cofatores vai ser uma nova matriz, que eu vou chamar de A barra, em que seus elementos, né, eles têm essa carinha aqui, ó. É A11 barrado, A12 barrado, A13 barrado, A21 barrado, A22 barrado, A23 barrado, A31 barrado, A32 barrado e A33 barrado também. Bom, aí agora para a gente determinar, a gente faz o seguinte: como é que a gente determina
o primeiro termo, né? O primeiro termo, ele vai ser dado da seguinte forma, né? A gente viu lá em cima que ele é menos um, né? Elevado a i mais j, então aqui no caso vai ser o mais um, vezes, ó, vamos voltar lá, determinante do R de j. Então, determinante do R de j em questão. Nesse caso, o i é 1 e o j é 1. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Que aqui vai ser 1, que multiplica o determinante do R de 1, né? E você vai isolar essa linha e olhar, tipo, isolar essa linha, isolar essa coluna e olhar o que, que sobrou, né? E aí, no caso, sobrou quem? 1, 4, 6, 5. E aí você calculando isso daqui vai dar o quê, né? Vai dar 5, né? Menos 6 vezes 4, 24, né? Que dá menos 19, certo? E aí a gente repete isso com todos os outros, né? Então a gente vai calcular para esse, né? E para todos os demais. Para calcular para todos os demais, a gente vai ter que vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, já vou colocar aqui direto, mas é só repetir a fórmula para cada caso. Que afinal, né, não vamos desvirtuar esse vídeo, né? Já que ele chama resumão, então tem que ser resumido mesmo, né? Não vai virar aula de novo, né? Então, beleza. Aí aqui você tem os demais elementos, né? Aí faltou só o último aqui. Os dois últimos, na verdade, né? E são esses aqui, ó. E aí, portanto, né, a sua matriz vai ser formado, né, por aqueles termos, né? Então, repara só, 19, o menos 19 ali, o 19 aqui, menos 19, e por aí vai, né? Vai completando. Beleza. Aí, uma vez que a gente encontrou a matriz cofatora, né, que é essa matriz abarrada, aí sim, a gente vai definir o que que é a matriz adjunta, né? Que a gente vai chamar de ADJ de A, que é simplesmente a transposta da matriz cofatora. Então, eu quero, por exemplo, né, pegando isso que a gente acabou de fazer, né, pegando esse A como sendo essa matriz aqui que a gente usou nesse exemplo, que é a matriz dada por 2, 1, 0, menos 3, 1, 4, 1, 6, 5. Então, a matriz adjunta vai ser a transposta da cofatora, né? A cofatora a gente calculou aqui, ó, que é essa daqui. Então, o que, que a transposta faz? Né? Ela pega o que é linha e transforma em coluna, né? Então, aqui eu tenho menos 19, 19, menos 19. Aí aqui eu vou ter menos 5, 10, menos 11. E aqui eu vou ter 4, menos 8 e 5, certo? Então, aí temos, né, a nossa matriz adjunta. Ok, e agora, para a gente chegar numa fórmula legal assim para obter a inversa, a gente vai usar dois teoremas, né? Então, o primeiro teorema eu vou enunciar, aí lá nas notas de aula eu deixei uma ideia, né, de sua demonstração, que ela é bem legal assim, sabe? É bem bacana, né, a construção que é feita. É, aqui eu coloquei quadrática, né, mas também preciso dar uma corrigida, né? Quadrada, né? Não sei, devia estar com a equação de segundo grau na cabeça, né? Então, toda matriz quadrada de ordem n satisfaz essa fórmula aqui, né? Então, vamos entender o que é essa fórmula, né? Então, é o seguinte, né? Então, a matriz adjunta, ela também tem a mesma ordem da matriz A, né? Então, e como eu estou pegando tudo matriz de ordem quadrada, matriz quadrada, né?
de ordem n, então isso aqui vai ser um negócio que tem ordem n também, tá? Então, eu tenho aqui A vezes a adjunta de A. Isso aqui vai ser igual a determinante vezes a identidade, né? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque determinante é número, né? Não é matriz. Só se você considerar uma matriz de 1 por 1, né? E aí, vamos supor que você tem essa matriz identidade aqui, sei lá, de ordem 4, né? Só para ilustrar mesmo, né? Então, isso aqui está dizendo para a gente que essa multiplicação aqui da matriz A com a sua adjunta, ela vai ser igual a matriz diagonal, né? Em que a diagonal ela é dada da seguinte forma. Quando você pega um número e multiplica por uma matriz, todos os elementos da matriz ficam multiplicados por esse número, né? Mas o que você vai fazer realmente só a diferença é só na diagonal principal, porque o restante tudo vai continuar sendo zero, né? Aí você tem 0, 0, det de A, 0 aqui, 0, 0, 0 e det de A. Tá? Então, a sua diagonal é formada tudo por determinantes de A. Tá? É um negócio até meio surpreendente, né? Mas a prova é bem bonitinha, viu? Quem quiser ver, tá lá, né? E aí, com isso, a gente vai ter o seguinte teorema, que é realmente o critério que a gente vai usar, que é isso aqui, ó. Ah, que é essa aqui, ó. Toda matriz quadrada. Olha aí, né? Como é a primeira vez que eu estou preparando esse curso, então vai ter um monte de erro de digitação. Eu preciso corrigir, né? Se alguém encontrar alguma coisa, por favor, me avise que eu corrijo. Então, toda matriz quadrada de ordem n inversível satisfaz essa fórmula aqui. Tá? Então, essa fórmula dá para a gente obter a partir dessa daqui, ó. Então, eu vou escrever aqui A vezes a adjunta de A, que é igual a det de A vezes a identidade. Agora, você faz o seguinte, né? Você pega o determinante e passa dividindo, né? Determinante é número, né? E é um número que é diferente de zero, então não vai ter problema nenhum. Aí você pode fazer assim, ó, se você quiser, ó, pode colocar, por exemplo, A vezes 1 sobre determinante, né? Para ficar parecido com a fórmula lá. Adjunta de A, certo? E agora, qual que é o próximo passo, né? O próximo passo agora é pegar isso aqui e multiplicar por menos 1 a matriz menos 1 à esquerda, porque quando eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados, eu tenho que fazer do mesmo lado, porque pode ser que o produto não seja igual, né? Então, quando eu estou lidando com uma equação envolvendo matriz, e eu quero multiplicar a mesma matriz dos dois lados, tem que ser na mesma direção, né? Ou você começa pelas duas pela esquerda ou as duas pela direita, né? Então, aqui no caso, eu vou começar aqui, vou fazer pela esquerda para poder brotar uma identidade aqui. Tá, então, aqui a adjunta de A. E do lado de cá, né, eu vou ter esse aqui que multiplica a identidade. Tá, aí usando a associatividade das matrizes, né, eu posso juntar esse com esse. Então, eu vou ter aqui a menos 1 vezes A e tudo que sobrou, né? Que vai ser 1 sobre determinante de A vezes a adjunta de A. E se eu pego uma matriz e multiplico pela identidade, é a própria matriz, tá?
E se eu tenho uma matriz e a sua inversa, quando eu multiplico as duas, dá a identidade. Então, no final, eu vou ter o quê, né? E o a menos 1, que está ali do outro lado, né? A elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre determinante de A adjunta de A, né? Porque vai ter isso aqui tudo que vai estar multiplicado com a identidade, só que aí vai ser isso aqui, né? Porque isso aqui tudo é uma matriz, né? Que matriz que é? É a matriz formada pela adjunta que multiplicada por esse número aqui, né? Um sobre determinante é um número. Tudo bem? Bom, e para finalizar, né? Vamos calcular um exemplo de matriz inversa 3 por 3 e não seja muito longo também, de preferência. Então, beleza, né? Dada essa matriz aqui, vamos verificar se ela, primeiramente, se ela possui, se ela possui uma inversa, né? Então, para isso, o que que a gente faz? A gente calcula o determinante, né? Tá, então aí você vai e calcula o determinante. Aí, para você calcular o determinante, é o que a gente viu, né? Até agora há pouco. Você faz as contas que forem necessárias, certo? E aí você vai concluir que o determinante ele vai ser diferente de zero. Então, beleza, ela possui inversa. Se ela possui inversa, vai ser o que então? A inversa dela, como a gente acabou de ver, vai ser 1 sobre o determinante da matriz A vezes a sua adjunta. 1 sobre determinante é 1 sobre menos 19. E a adjunta é o quê? Se você reparar bem, esse aqui é aquele exemplo lá atrás. É esse mesmo exemplo. E a gente calculou a sua adjunta, né? Que é essa matriz aqui, ó. Deixa eu copiar ela aqui. Tá? Então, é só fazer essa multiplicação. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o quê, né? Vai ter que A menos 1 vai ser igual a... Bom, isso aqui vai multiplicar todo mundo, né? Então, aqui vai ficar 1, né? Porque menos com menos vai cancelar. Aqui menos com menos também cancela, só que aí fica 5 sobre 19. Aqui vai ficar 4 menos 4, né? Sobre 19. Aqui vai ficar menos 1. Ali vai ficar menos 10 sobre 19. Aqui vai ficar 8 sobre 19, porque o menos com menos vai se cancelar também. Ali vai ficar 1, porque vai ficar menos 19 sobre menos 19. Aqui vai ficar 11 sobre 19. E aqui vai ficar menos 5 sobre 19. Então, beleza. Essa matriz aqui é a inversa. Então, realmente, né, a inversa ela dá um bocado de trabalho. Porém, né, a gente não precisa cair de cabeça se antes a gente sabe se o determinante dela é zero, né? Se for zero, aí você já abandona ali, né? Fala que ela não é inversível. Mas caso for, a gente tem esse método, né? Que é um dos métodos aí de se obter a inversa de matriz. Que deve ser talvez o método mais fácil, né? Mas enfim, a conversa não se encerra por aqui, né? E aí nas próximas aulas a gente vai estar dando seguimento a esses a matrizes, né? Mas até lá, né, procurem fazer os exercícios para praticar bem esses conceitos, tá certo? Então, um abraço e até a próxima!